Se você ainda não entende o que realmente acontece no mundo espiritual, você precisa ver esse vídeo, porque esse vídeo ele vai te mostrar um pouco da realidade que acontece com milhares de pessoas, não só em um local do mundo, mas em vários locais do mundo. Abduções alienígenas. São relatos surpreendentes de pessoas que afirmam ter sido levadas à força por seres extraterrestres, geralmente para realizarem exames médicos ou sofrer experimentos, né? Ou coletar informações. Embora esses relatos sejam bastante vívidos, não há evidências científicas que comprovem a existência desses fenômenos, sendo muitas vezes atribuído a experiências psicológicas. Olha só que coisa mais interessante, como a paralisia do sono ou memórias falsas. Você gostaria de saber mais a respeito de qualquer um desses casos específicos? Deixa aqui nos comentários, porque a gente vai falar a respeito disso. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, curta e compartilha tudo que nós estamos falando aqui por esse vídeo aqui, para todo mundo saber o que está acontecendo, a verdade, né? Porque as pessoas precisam saber a verdade. Clique em se inscrever, tá? Clique no sininho para que você possa receber todas as notificações dos nossos novos vídeos e vamos embora pro que é bom. Vamos pro conteúdo. Eu vou te contar com toda clareza e existência de detalhes que não existe algo científico que prove que abduções sejam reais ou que mostre o que realmente acontece quando alguém é levado por seres de outros planetas. Mas nós temos pesquisas sobre relatos de ufólogos, né? E que as pessoas dizem ter vivido e explicações e coisas conhecidas, tá? Então vamos lá. O que os estudos analisam? Eles trabalham com depoimentos e experiências relatadas, não com provas físicas das pessoas que passaram por isso, né? Coisas confirmadas. Não há amostras, né? Marcas ou retratos que tenham explicações terrestres em relações a isso. Mas os principais pontos, o que as pessoas dizem que acontece? A maioria dos relatos seguem um padrão bem parecido. Preste atenção nisso. Sensação de paralisia, tá? Muita paralisia do sono. Luz forte ou presença estranha perto da cama. Ser levado para dentro de um local como se fosse um local de experimentos. Exames físicos, coleta de material biológico ou perguntas a respeito do que acontece no nosso planeta. Sentimentos de tempo perdido, horas que não são lembradas, o que você fez naquelas horas. E depois de tudo isso ainda existe o medo, né? Muito medo, ansiedade, lembranças confusas ou até mudanças espirituais, de âmbitos espirituais. Mas existem as explicações mais aceitas pela ciência. Muitos casos são ligados a fenômenos naturais ou psicológicos, paralisia do sono. A mente ela acorda, o corpo ainda fica imóvel e vai trazer ali alucinações vívidas e sensações de peso no peito e figuras estranhas vão aparecer, muito parecido com o início de uma abdução. Memórias falsas, hipnose ou sugestão podem criar lembranças, muitas delas convincentes com o que são reais e o que não são. Sonhos vívidos e confusões com histórias de ficção científica. Isso vai acontecer com a pessoa abduzida. Pesquisadores famosos, o que eles falam? O psiquiatra John Mack, da Universidade de Harvard,
ele estudou muitos casos de abdução. Ele não provou que são reais, mas notou que as pessoas elas sofrem muito como se fosse um trauma verdadeiro. As pessoas passam a ver a vida de uma forma extremamente diferente. Outros estudos mostram que na maior parte essas pessoas não são doentes mentais, só vivem experiências difíceis de explicar. É lógico ser abduzido por aqueles seres horríveis. Resumo, o que eu tenho para dizer para vocês, não há confirmação que sejam vistas essas abduções de extraterrestres. Os relatos são mais aparentes para aquelas pessoas que viveram essas situações. E nós vamos falar a respeito aqui. Um dos maiores e mais famosos relatos de abdução aqui do Brasil, inclusive considerado o primeiro registro oficial de abdução alienígena do mundo, é o caso Antônio Vilas Boas, de 1957, no interior de Minas Gerais. O que aconteceu? Na madrugada de 16 de outubro de 1957, Antônio, então com 23 anos, ele estava trabalhando sozinho na lavoura com um trator. E ele viu uma luz vermelha muito forte que desceu do céu, passou perto dele e era uma nave em formato de ovo, alongado, com luzes giratórias. E ali haviam suportes metálicos. E ele tentou fugir, mas o trator parou de funcionar. Esses seres de baixa estatura, vestidos com macacões justos e capacetes, o agarraram e o levaram para dentro da nave. Lá ele passou por exames, coleta de sangue e pele, isso segundo o que ele relata. Ficou numa sala cheio de coisas com cheiros fortes que lhe causaram náusea, né? E muitos vômitos e fraqueza. Depois apareceu uma entidade feminina com corpo humanoide, cabelo que quase brancos, olhos grandes e azuis, e ele viu pelos avermelhados nela. E eles tiveram contato íntimo. E antes dela ir, ela apontou para a barriga, para ele entender depois que o que ele tinha tido ali viria do céu, que ele teria um filho nascido das estrelas. Quando foi solto, a nave subiu velozmente e desapareceu. Antônio ficou doente por dias, com náuseas e marcas no corpo. Foi examinado por médicos e pesquisadores da época. Seu relato ele permaneceu o mesmo por toda a sua vida, sem contradições. Por que é tão importante esse primeiro caso de abdução? Porque ele foi justamente no nosso país, documentado e publicado no mundo inteiro. Teve acompanhamento médico, investigação séria na época, abriu caminho para todos os outros relatos que viriam depois. Outro caso muito forte aqui é o caso Mirassol, em 79, em SP, com Antônio Carlos Ferreira, que disse ter sido abduzido várias vezes, e teve marcas e fenômenos estranhos depois das experiências. Eu quero que vocês lembrem-se que tudo que está sendo falado aqui é baseado em depoimentos e relatos. As provas físicas definitivas são poucas, mas são histórias que mexem muito com o subconsciente, a imaginação e o mistério que existe nas pessoas. De alguma forma, nós sempre vamos duvidar, nós sempre vamos dizer que é mentira,
que algo tá errado, que as pessoas estão inventando, né? E que aquilo dali não aconteceu, até acontecer conosco. Ocultos, o canal que fala e também conta a verdade. Se você teve um relato de abdução ou qualquer tipo desse tipo de coisa, manda para nós, chama a gente aqui, tá? Que a gente vai conversar com você e a gente vai falar o teu caso aqui. Ocultos, o canal que conta e fala a verdade. Até a próxima.